Salve, jovens do YouTube, nós somos o Let's Podcast. Estamos aqui... Para de rir, cara. É que você tá mudando isso todo dia, cara. É verdade, mas vamos lá. Queria já pedir a você que está assistindo para se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like aqui embaixo pra gente também. Bom, meu nome é João Gustavo e aqui comigo tenho o Saulo. Fala, Saulinho. Fala comigo, meu querido. Bom demais, cara? Tudo tranquilo, graças a Deus. Esse convidado de hoje. Esse convidado é muito especial. Galera, padre, psicólogo e auditor do quê? Da Polícia Federal, não é? De onde? Auditor de quê? Do Tribunal Eclesiástico. Do Tribunal Eclesiástico. Padre Magno Murta. Muito obrigado, padre, pela presença. Seja bem-vindo. É um prazer pra gente estar conversando com você aqui hoje. Com o senhor, né? Tem que ter mais respeito. Vamos conversar com o senhor aqui hoje. Falar um pouco aí sobre todas as questões da vida em si. Conhecer um pouco mais sobre o senhor. Mostrar pra população e falar um pouco da igreja também, é claro, né? Estou aí à disposição, não, quer dizer, estou desarmado, né? Não sei o que vai acontecer, nem que vai, Nada. é. O Saulo só chamou, vamos lá gravar lá, porque é importante, então Não, aqui estou. É só um bate-papo mesmo, coisa simples, etc. Queria que você contasse um pouco da sua história pra gente. Em que momento da vida você chegou à conclusão que queria ser padre? Como que foi o processo dessa escolha? Como que foi isso na vida, para a família, para contar para os pais? E o que passou na cabeça, assim, desde o início? Olha, isso é bem complicado, entendeu? Se eu for começar a contar aqui, vai ficar a noite toda e vocês não vão falar nada, não. Mas vamos lá. Eu sou produto pós-revolução, entendeu? Revolução de 64, né? Estava sendo gestado, assim, quando a Revolução terminou ali por volta de julho. Aí eu pensei assim, não, agora já posso nascer, né? Porque eu esperei mais 2 meses, então, porque senão eu nasci em plena Revolução, não daria certo. Aí, nasci em setembro, e essa Revolução trouxe muitas situações difíceis para todo mundo, né? E eu sou natural de Mariana. Mariana havia praticamente 3 categorias: as pessoas que trabalhavam na fábrica, os tropeiros e as pessoas que trabalhavam na central. Quando a moça casava, sei o quê? É tropeiro. Deu certo? Não. Trabalha na fábrica? Excelente. Trabalha na central. Trabalha na central? Ótimo. Você vai casar com quem? O que a menina faz? Ela é professora. Entendeu? Então, é isso, né? A gente veio de uma situação dessa. E por causa da Revolução, quando foi em 1964, 66, a fábrica fechou. Fechou. E meus pais, com 4 crianças, então tinha que se virar, né? Hoje a crise, que fala da crise de hoje, desemprego, coisa é semelhante, né? E aí nós mudamos para Barbacena, onde passei minha infância, juventude, e depois eu retornei para Mariana para estudar. Pouco isso, princípio assim, geral, né? Nós somos 4 irmãos, perdi uma irmã com 12 anos, então vocês vão ver que a crise, ela é sempre, não é só agora não, né? Agora estão vivendo essas crises aí. E aí fui morar com meu tio, estudei, sempre quis estudar, sempre tive vontade de estudar, né? Essa vontade minha de estudar faz com que eu aí tenho 3 graduações, uma pós-graduação. Isso tudo é a busca constante, né? E depois, uma vez, um frei veio do Rio de Janeiro para falar sobre vocações. E falando sobre vocação lá, eu pensei, quem sabe, né? E aí tinha um colega meu que juntou todos os panfletos e falou assim, não, isso aqui é para você, não tem outro aqui na sala aqui que pode ser padre, não, só você que pode ser padre. Já para vocês, direto? Já colocando os panfletos tudo lá no meu lugar lá. E aí fui falar com meus pais, eu já tinha uma tia freira, né? Então ela também motivou bastante os pais permitirem, deixa eles, quem sabe. Mas aí não deu certo, fui mandado embora, entendeu? Saí do seminário. Falei, sério? Saí do seminário aí, depois falei assim, se for de Deus mesmo, isso aí volta, qualquer dia isso volta. E aí saí, fiquei 2 anos fora, voltei, mas mandaram embora. E a vida é assim, né? A vida é assim. Aí me senti um pouco Jonas que é assim, né? Julgado dentro da baleia, julgado, não, você vai para coisa. E Deus colocou ele onde que
queria, né? Lá em Nínive. Então, assim foi. Aí, com essa dispensa do seminário, nós conversamos com o Dom Luciano. O Dom Luciano falou assim, vai estudando aí, vamos continuar. Aí cheguei no seminário. O seminário foi um período de crise também, entendeu? O negócio só enfrentando crise, né? Porque o seminário tinha um dinheiro que veio da Alemanha num dia, no outro dia o Fernando Collor passou a mão, né? Um dia todo mundo, coisa. Sim. Acho que teve que mandar todo mundo embora para casa. Vai para casa que eu não tenho o que comer aqui não, entendeu? Nossa, mas caramba. os dirigentes lá do seminário, o diretor, né, coisa tudo, não, vamos manter aqui, vamos ver o que pode fazer, né? Aí cheguei. A segunda vez que eu fui falar com meu pai que ia ser padre, ele falou assim, já tentou uma vez, para que hoje isso não é para você. Isso já tinha quantos anos? Eu tinha 23. E aí aí eu ordenei. A minha ordenação foi Dom Luciano, lá em Barbacena, né, na paróquia em que eu tive lá a infância, né, fazendo crisma, fiz primeira Eucaristia, tudo lá. Aí eu ordenei lá em Barbacena. Já vai fazer 26 anos agora, em maio desse ano. Menos um pouco isso, a vocação tem os transtornos também. Já lá olha o padre lá assim, né, feliz, rindo, falou assim, opa, que bom, né? É só esses transtornos. Mas é tudo assim, eu acredito que é tudo de Deus. Se Ele coloca, Ele dá também as armas necessárias para a gente prosseguir. Pois é, porque a gente vê o padre lá na missa, né? Quem é católico vê lá o padre aos domingos, enfim, fim de semana. E aí imagina, ele vai no fim de semana, celebra a missa e fechou, né? Semana que vem tem mais, né? O que o padre faz durante a semana, né? Como que é? Essa é a pergunta. Qual que é a rotina? Olha, a rotina do padre, realmente, e a primeira obrigação é isso, realmente, de celebrar, de levar as pessoas à oração, de levar as pessoas a ter esse compromisso com Jesus. Mas, sobretudo, nós temos o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico tem aí as obrigações, né, sacerdotais, que é administrar, ensinar e santificar. Então, essas 3 obrigações estão lá no Código de Direito Canônico. Nenhum padre pode se esquivar disso e falar assim, não, só vou fazer outro. Não, é chamado munus, né? O munus, então, são as obrigações, as responsabilidades que tem. Eu acho que as responsabilidades, todas elas, não têm uma menos do que a outra, mas, sobretudo, na atualidade, né, administrar não é fácil. Administrar, porque na verdade uma paróquia, ela tem todos os registros de um CNPJ. Então você tá administrando um CNPJ. Se você vai administrar um CNPJ, você tem que declarar imposto de renda, você tem que fazer todas as obrigações também governamentais, civil, né? Então isso ocorre também. Então durante a semana a gente está correndo atrás disso, uma coisa ou outra, é um processo, é um terreno que precisa ser regularizado, é um funcionário, tudo isso é da responsabilidade nossa. O senhor estava falando lá na nossa conversa antes, lá no nosso briefing, que tem um inventário de todos os bens da paróquia, né, e o senhor é o responsável por isso. Se alguma coisa está estragada, não dá mais para ser consertada, tem que prestar contas, né? Que outra coisa interessante, os funcionários são todos registrados, né, em carteira, e até em caso de alguma ação trabalhista, o senhor é responsável também por isso, por responder. É bem interessante que as pessoas não pensam, né, toda essa questão administrativa, né, das sanções, né? Eu até brinquei, fiz uma pergunta lá, tem algum tipo de improbidade administrativa que o líder paroquial pode cometer? Enfim, o senhor falou, tem, com certeza, eu tenho aqui uma série de coisas que eu tenho que seguir, né? Bem interessante isso. Porque, na verdade, assim, muitos leigos, eles não estão muito a par dessas coisas, né? Essas situações, elas são vividas, sobretudo, com a responsabilidade direta do padre e o bispo, né? Porque nós temos os conselhos vão nos ajudar a administrar, mas qualquer situação é responsabilidade do padre que tem uma provisão. Os conselhos, eles existem, são bons, as pastorais, os movimentos, as pessoas que nos ajudam também, sendo voluntário, né, não resta dúvida. E existem situações dificílimas. Às vezes a gente fala assim, voluntário. Hoje o governo, para falar que você é voluntário, você tem que, qualquer coisa, você deixa de ser voluntário.
entendeu? Por exemplo, vamos imaginar que tem uma pessoa que é voluntária ali. Entendeu? Se ela entra com um processo, não é? Claro que isso não vai acontecer, principalmente com a igreja, a gente confia muito nele. Mas se ela falar assim, não, o padre, toda vez que eu vinha para cá, ele pedia para trazer o pão. Isso é ordem. Estou dando ordem para a pessoa. E aí já não é voluntário mais, ela tem que trazer o pão toda vez que ela vem. Entendeu? A lei civil, ela não aceita como voluntário. É complicado, né? Porque às vezes a gente fala assim, voluntário, vou ser voluntário aí, mas né, teve uma época aí que estava mais exigente, que tinha que assinar o termo de voluntariado, coisa. Hoje está um pouco mais brando, mas tem tudo isso. Né? Olha só, imagina, só de você falar assim, quando você for vir, você traz o pão. Eu estou dando outra pessoa. É desse jeito, né? Falando um pouco mais sobre a vida de padre mesmo, é celibato que fala, né? Sim. Então, eu olhei pro Saulo com o padre na minha frente. Obrigado. Eu acho que é porque eu tô traçando o meu caminho, né? Exatamente. Quase 32 nas costas e nada, então... Pois eu acho que vai ser. Eu acho que assim, eu sempre falo que eu sempre tenho muita admiração pelas pessoas que tomam um tipo de caminho na vida que exige muita coragem, exige muito esforço, exige que a pessoa fixe muito naquilo. Né? E a vida do padre, querendo ou não, é algo que você tem que... na vida, você tem que tomar essa decisão e ficar ali fazendo isso o resto da vida. Né? Chegou algum momento que você falou assim, não quero mais ser padre, quero largar tudo e vou voltar para uma vida normal? Passou isso pela sua cabeça? Porque eu já vi falar de padres que largaram, que deixaram de ser, enfim. E só complementando, viver uma vida normal. A vida do padre é anormal? Isso. Não, olha, na verdade é o seguinte, dúvidas, incertezas a gente sempre tem. Isso aqui, se alguém fala assim, não, é 100%. Não, claro que as dúvidas elas vão sendo sempre sanadas na oração. É a oração que nos sustenta, que faz a gente perceber cada vez mais a presença de Deus na nossa vida. Claro que as situações, entendeu? Ou de perseguição, ou de dificuldade mesmo, de relacionamento com as outras pessoas, com os fiéis. Hoje a gente fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Vou deixar isso aqui e seguir outro caminho. Não, mas isso aí é do humano. O humano faz isso. Mas a presença de Deus na nossa vida, ela vai com que dizendo assim, não, peraí, eu te chamei para isso. Eu estou aqui, né? Não estou longe de você, não, entendeu? Então, é muito isso, né? Agora, é difícil também a pessoa deixar uma vida, né, depois de uma caminhada longa, vou deixar para outro caminho. Né? Nós temos padre, por exemplo, que foi para o seminário com 11 anos. Hoje está com 60, 70, você vê de 11 anos. Agora, pensar em deixar? Né? Então, é uma luta muito grande que a pessoa também tem que pensar como que ele vai viver. Não é só questão de manutenção financeira. Né? Como que eu vou viver? Eu fiz isso aqui há tantos anos. Agora, como que eu vou viver? Mas é sempre assim, o amor de Deus sustenta a nossa vida. Isso é muito bonito, entendeu? Por isso, exige muita oração, muito retiro, muita situação mesmo de entrega. Isso é exigente mesmo. Interessante. Bom, vou trazer para uma questão um pouco mais polêmica, né? Existe uma frase antiga que fala: futebol, política e religião não se discute. O senhor concorda com essa frase? Olha, a questão é a própria fala, né? Discutir. Né? Sim. Discutir. Eu acho que realmente não, mas você pode dialogar. Entendeu? Você pode dialogar com o seu adversário, não é porque o sujeito é de um time, não pode conversar com o outro, entendeu? Eu acho que fica essa distinção entre discutir, entendeu? Porque às vezes a discussão, ela paira no sentido de querer convencer a pessoa de que eu sou melhor, a minha igreja é melhor. Bem assim ultimamente, nessa política, meu time é o melhor, o coisa é o melhor. Tem uma preguiça desse povo. Preguiça é pecado. Foi mal. Mas desse povo que é muito fanático com tudo, sabe? Eu acho que o fanatismo ele atrapalha tudo, né? Eu queria saber assim, bom, o senhor hoje é o pároco aqui da Paróquia Cristo Rei de Ouro Preto.
eu queria, além do que a gente vem vendo na mídia e etc., eu queria saber quais ações o senhor tem tomado para trazer mais fiéis, para trazer... Porque, assim, a igreja, ela, querendo ou não, ela é uma instituição. E ela precisa dos fiéis, tanto para sobreviver, quanto os fiéis precisam da igreja para encontrar o caminho correto, assim, na religião, o caminho correto em Jesus Cristo. Eu queria saber quais são as ações que você toma para trazer mais fiéis, para atrair mais fiéis e, principalmente, a juventude. Antes disso, aqui o tal Saulo aqui, né, que depois ele ficou Paulo. Então, não, só para consideração. Acho que no caso dele foi o contrário. Ele era Paulo, agora virou Saulo. Não, é só uma consideração, sim, porque Saulo era fanático e Paulo é radical. Entendeu? Então a gente precisa de entender isso, né? O fanatismo leva à morte, o radicalismo leva à fé, o compromisso com Deus. Isso que é bonito, entendeu? Então, quer dizer, quando fala, você é muito radical, eu aplaudo. Agora, quando fala, você é fanático, eu falo, opa, estou fora, entendeu? Isso é importante, porque a caminhada de Saulo, depois da conversão, né, ele deixou o fanatismo para ser radical, radical na fé, radical no amor a Jesus. Então, isso é importante, né? Olha, nesses 10 anos, a ação que nós vimos fazendo acontecer é sobretudo realmente para a juventude e as crianças, né? As crianças a gente tem investido muito, né? No meu tempo aqui nós já tivemos e temos, né, a infância e adolescência missionária, que é um trabalho muito bonito com as crianças, elas se sentem missionárias, reza pelas outras crianças do mundo inteiro, faz uma coleta entre eles mesmos e manda, né? Esse trabalho, eu acho que esse trabalho é muito edificante, né? Porque eles são com as crianças. Nós tivemos também um trabalho com o AGE. O AGE significa adolescentes grandes evangelizadores, entendeu? Então também foi um trabalho, né, um pouquinho esfriou, mas é um trabalho muito bonito e muito profundo, porque você está trabalhando na raiz, né? Depois teve o Joase e a gente vai trabalhando nos grupos, né, de oração, grupo de reflexão. O grupo de reflexão são grupos que realmente fomentam a fé numa dimensão que a fé, a partir da fé, uma ação também sociopolítica evangelizadora. Isso é preciso ficar muito atento, porque se escapa e fica só a política, aí que dê a evangelização, que dê, né, o amor de Deus, que tem que evidenciar sempre, ele tem que ficar sempre evidente. É interessante, muita gente faz críticas à igreja em relação, a igreja tem um patrimônio grande, né, grandioso, por que não vende tudo e dá tudo para quem precisa, né? Eu já cansei de ouvir isso. E, na verdade, toda vez que eu ouvia isso, eu refletia na importância de você ter aquele lugar para reunir pessoas, né? Porque a fé em Deus, para aquelas pessoas, ela é fundamental para seguir a vida bem, seguir a vida de encontro com as bênçãos de Deus. E o trabalho também é importante. Então você, em tese, não pode simplesmente vender tudo e dar, porque não é assim, na prática não é assim que funciona. Não vai resolver o problema porque as pessoas ficaram sedentas de Deus e não resolverá o problema dos mais necessitados. É mais ou menos assim essa questão entre a fé e entrega a Deus e o templo e o senhor até falou naquela hora, propriedade, bens materiais que são necessários para o ciclo acontecer. E os mais necessitados, as pessoas que mais precisam? Não, vamos vender. Vamos lá, vamos vender o pilar. Por exemplo, vamos vender o pilar. Sim. Primeira coisa, quem vai comprar? Depois pode, só pela igreja. Mas aparece, para comprar com certeza aparece. Tá? Então, não é só da igreja, Perfeito. É um patrimônio da humanidade. Uhum. As pessoas acham assim que vender uma capela, vender uma igreja igual do Pilar, coisa, porque pode a igreja, entendeu? A igreja, ela tem a sua dimensão histórica. Ali tem uma história, ali tem um patrimônio que é universal. Quando o Ouro Preto passa a ser patrimônio da humanidade, o Pilar, o Carmo, tudo passa a ser patrimônio da humanidade. Então não pode negociar, entendeu? Porque a gente às vezes tem essa simploriedade, né? Vamos vender e dar aos pobres, entendeu? Isso é um pensamento simplório. Por que a igreja tem isso? Por que a igreja tem aquilo?
Entendeu? E é muito importante a gente saber que é da igreja. É da igreja. Né? Padre nenhum pode vender assim, não. Né? Olha, uma coisa que deu uma confusão danada aqui próximo de nós, foi vender o Dom Bosco em Cachoeira. Não pode. Não pode vender. Foi Entendeu? vendido? Oi? Foi vendido? Ele foi vendido, ele foi negociado, mas não vendido. Ele foi negociado e aí todo mundo reclamou o direito. O poder público, o Ministério Público, opa, peraí, por que você vendeu? Qual que é a razão? Segunda razão, eles teriam que ter uma consulta a Roma para ver se pode negociar. Entendeu? Não é assim o valor, coisa, né? Valor. Então, vamos pensar, ali vale 50 milhões ou 100 milhões. Tá, você está vendendo para fazer o quê? Você está vendendo para dar aos pobres? Ou você está vendendo simplesmente para desfazer de um negócio? Que quem comprar provavelmente não vai querer dar para os pobres. Não é assim, entendeu? Então, quer dizer, a Igreja Católica Apostólica Romana ela tem muito isso de muita segurança daquilo que faz. Aí eu não posso simplesmente vender, porque eu acho que, olha, se eu vender, eu vou ajudar uma pessoa, ajudar 10 pessoas, 20 pessoas. Mas até quando você vai ajudar essas pessoas? Às vezes o que você vende não é suficiente para ajudar nenhum ano. Né? Então, tem que ter essa clareza. Né? Por isso que, se acontece alguma coisa de eu ter que vender alguma propriedade da igreja, da paróquia, primeiro, tem que consultar o conselho meu. Depois do conselho meu, nós temos que argumentar com a cúria que somente vendendo isso que nós conseguimos o dinheiro. Não tem outro recurso. Então tem tudo isso, né? Não é assim, né? Jesus falou, pobres sempre tereis no meio de vós, vocês têm que ajudá-los a viver, né? Sem realmente destruir o patrimônio. Interessante. Bom, eu queria perguntar também, com relação à questão da Igreja Católica e as igrejas evangélicas. A gente tem os protestantes, né? Na realidade, a nomenclatura correta acho que seria isso. Posso estar errado, né? Mas enfim. A gente vê o engajamento maior com relação aos jovens, voltando só um pouco daquilo que eu falei anteriormente, nas igrejas protestantes, né? Eu tenho muitas críticas à maneira que eles fazem isso, à maneira como a gente tem muitas pessoas fanáticas nesse tipo de situação. E eu queria saber, assim, qual a sua opinião como padre, né, com a maneira que eles fazem, e os cultos, e a maneira que é feita a missa na Igreja Católica. E por que na igreja chama missa e lá chama culto? É uma outra pergunta também. Missa é da missão, né? Mas nas igrejas evangélicas, né, eles não têm missa porque eles não têm a ceia sagrada que Jesus pediu para os discípulos fazerem. Eles têm uma ceia lá de vez em quando, entendeu? Não é a Eucaristia. A missa e a Eucaristia, ela dá sentido àquilo que Jesus realmente fez e estipulou para os discípulos. Fazer isso em minha memória. Então, isso é por isso que a missa que leva a missão, a Eucaristia, é a presença real de Jesus ali na Eucaristia. E eles não têm isso. A primeira coisa é isso. Né? Por que eles não têm isso? Porque o protestantismo ele começa lá no século XVI com Lutero. Né? Então ele começa lá. De lá para cá, aí foram surgindo muitas igrejas. Muitas igrejas. Hoje o mais difícil não é fundar uma igreja. Com R$200 você vai ali na associação comercial e você funda uma igreja. O difícil é o nome. Qual o nome que eu vou dar para aquela igreja? Que é tanta situação. Então, isso fica assim. São igrejas fundadas. Eu não concordo com o padre, eu vou fundar uma igreja para ali. Eu não concordo com o pastor, eu vou fundar outra igreja para mim. Entendeu? Então, foi isso que surgiu essas várias igrejas. Entendeu? Essas várias igrejas. A questão, principalmente da juventude e tudo, eu vejo assim que o nosso tempo ele é marcado por exigências, entendeu? Até mesmo o jovem ele quer ser exigido. Às vezes o sujeito vai para uma igreja que exige coisas tão difíceis da pessoa, entendeu? E não, mas não é bem isso. É assim que a gente vai percebendo, entendeu? Tem igreja que está cheia de jovens porque aquela igreja é exigente.
Aí as pessoas começam a lidar com muitas situações. As outras igrejas, entendeu? A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade eu acho que está fora um pouco do que Jesus quis, entendeu? O que é a teologia da prosperidade? Vem aqui, paga o seu dia que você vai ganhar mais. Se você der uma oferta maior, você vai ganhar mais. Não é troca, não. Não é troca, não, é entrega. Entendeu? É amor de Deus, é perceber realmente a presença de Deus. Essa teologia da prosperidade, ela tem um pouco de perigo, né? Porque o sujeito vai lá para aquela igreja lá e depois ele não ganha, e aí? Não é troca, não. Você não está investindo um dinheiro para você ganhar mais dinheiro. Né? Então, isso é uma crítica que mas, eu sobretudo, a juventude hoje pede sempre, entendeu? Tem muitas pessoas dizendo a juventude não quer nada. Mas se não quisesse, as universidades estão cheias de jovens, aí. Eles não querem nada? Não, eu acho que é questão de saber oferecer o que oferecer. Isso aí a gente precisa sempre de pensar o que eu estou oferecendo. Não é? Porque a função e a missão da igreja é oferecer realmente uma dimensão de fé que a pessoa entende o que é o amor de Deus na vida dela. E não cobrar de Deus, né? Eu vim, agora você não falou nada. Interessante. Se eu pegar Padre Paulo Ricardo, Frei Beto e Padre Fábio de Mello, eu vou estar falando com 3 pessoas importantes no cenário religioso, cristão católico, mas com ideologias de vida e vivências de fé completamente diferentes. Como que o senhor enxerga a unicidade da igreja enquanto ideologia de fé e vida? O senhor considera que é inevitável, porque a igreja é uma instituição milenar, composta de pessoas plurais, ou isso é bom? Essa pluralidade de ideias e pessoas é boa. A CNBB, de repente, vai ter um viés completamente diferente da renovação carismática, por exemplo, e ambos são igreja católica. Como que o senhor enxerga a unicidade de ideologia de vida e fé dentro da instituição geral, igreja, embora, claro, ela seja guiada pelo Papa Francisco? Olha, essa questão a gente tem que ir lá nos primórdios, né? Jesus escolheu 12. Aí você vê, escolheu Pedro, pescador. Aí escolhe Mateus, cobrador de impostos. Né? Ele não só chamou pescador, não. Né? Ele chamou pescador, né? Mateus, filho de Zebedeu. Mas ele chama o Mateus. E você acha que Mateus é a mesma ideologia de que Pedro, coisa lá? Entendeu? Uma coisa é você ter uma empresa de pesca, outra coisa é você estar de frente do cobrador de impostos. Pô, esse cara me cobrou imposto, agora como é que a gente vai conviver? Entendeu? Eu acho que o mais importante de tudo isso, né, todos esses personagens que você citou, é a gente ter o foco realmente o que Jesus nos chama. Porque, independente de uma coisa ou outra, Jesus nos chama para viver o amor. É um amor que realmente dá sentido para a vida. Eu acho que o amor aqui ele tem que ser uma expansão na dimensão social. Tá. Né? Então você vai... Porque aí o outro fala assim, não, é mais a questão de viver realmente os fundamentos da igreja, os dogmas, coisas. Não, nós temos que cantar por aí para anunciar o evangelho. Entendeu? No fundo, qual que é a essência de todos os 3? Jesus Cristo, no seu amor. E para quê? Para salvação. Né? Às vezes as pessoas ficam se avaliando isso, né? Mas avaliando aquilo que eu quero seguir. Eu quero seguir Jesus Cristo ao molde de Padre Ricardo. Eu quero seguir ao molde de Padre de Frei Beto. Eu quero seguir o molde. Isso vai viver os santos. Quer viver o Evangelho ao molde de São Sebastião? Não, aí não. Ser martirizado? Não. Né? Então, os santos, eles vão nos ajudando a viver. Né? Não é todo mundo que foi mártir, não. Nós temos Santo Agostinho, nós temos um Santo Tomás de Aquino, entendeu? Nós temos aí uma Santa Teresa dos Pobres, entendeu? Cada um do seu modo nos motivando a viver o Evangelho. Então, eu acho que todos esses 3 que você citou, a gente tem que ficar atento.
o que me motiva a viver o Evangelho segundo o que o Padre Fábio canta? O que me motiva a viver o Evangelho segundo o que Paulo Ricardo fala? Padre Paulo Ricardo, o que Frei Beto? Eu acho que todos três têm muita coisa para nos oferecer no sentido de despontar para que nós possamos viver a plenitude do amor de Deus. Agora aí realmente tem faltado as pessoas viverem a plenitude do amor de Deus. Isso a gente vai percebendo assim. O amor de Deus não é o amor que salva, é o amor que redime, é o amor que dá sentido para a vida. Eu vi pessoas discutindo arduamente sobre o tema da campanha, que fala muito sobre unicidade, nessa união, esse diálogo, né, entre diferentes, mas pautado no amor. Mas, aliás, chegou nem só nas redes sociais, chegou até o meu WhatsApp, cristãos católicos inconformados, né? Nossa, mas uma campanha da fraternidade que trata de diálogo, né? Você até falou aí, fez aí um comparativo, aí no caso mais do jovem, né? Do ingresso do jovem. Então, chama muita atenção isso, esse desafio da igreja em 2021 com tanta informação e acho que pelo que a campanha está querendo nos dizer, uma possibilidade de aumento de diálogo, né? Mas talvez essas pessoas estejam meio desfocadas, enfim. Não, o negócio é o seguinte, primeira coisa, as pessoas elas têm que ver os frutos. Né? Se hoje a gente tem leis, normas, né? Leis mesmo governamentais, lei civil, se você for ver, é fruto da campanha da fraternidade. Por exemplo, hoje tem o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez, acho que 30 anos, poucos anos. Isso foi quando? Foi quando a campanha da fraternidade falou: quem acolhe o menor, a mim acolhe. Conselho do Idoso. Foi quando a campanha da fraternidade foi sobre o idoso. Né? Aí, esse programa Minha Casa Minha Vida, que foi praticamente no governo de Lula, Dilma, um pouquinho pegando lá de Fernando Henrique. Foi onde você mora. A casa é importante. Né? Então, aí depois surgiu o programa. A questão, a separação, aí o Saulo é mais coisa que isso, estou metendo esse alho areia, mais coisa. Há tempos atrás, era tudo homicídio. Aí veio a campanha da fraternidade, Mulher e Homem Mais de Deus, aí já apareceu feminicídio, mas já consistia, matava a mulher, mulher matava, entendeu? Não, peraí, agora vamos separar aqui, o feminicídio, ele traz um agravante, porque às vezes o parceiro, é o esposo, entendeu? Então, fez a separação, né? Mas até então, contava tudo, né? Era só homicídio. Então, são coisas que a campanha da fraternidade traz. Esse diálogo é importante com todas essas instâncias que apresenta. E muita gente ficou dúvida com o texto básico. Eu falo assim, vai na base do texto. A base do texto é o quê? O discípulo de Emaús e a carta de Paulo aos Efésios. O discípulo de Emaús é o que vocês estão falando, o que vocês estão conversando. E a carta aos Efésios era as pessoas que vinham do paganismo, do judaísmo, coisa, estava lá, e Jesus fez uma unidade. Então isso é mais importante do que ficar discutindo quem nasceu primeiro, ovo, a galinha, coisa. Isso não vai resolver nada, não. Isso não é uma coisa, não. Acho que é importante e a gente conseguir perceber o que as pessoas têm de bom. Né? Seja qualquer movimento, Renovação Carismática tem o que de bom? A Teologia da Libertação, CNBB, o que tem? Isso faz a gente crescer muito mais do que ficar dividindo, falando mal da outra igreja, isso não falar mal da outra igreja vai resolver, não. Vai resolver o seguinte, olha, podemos conversar. E o diálogo, eu falo que o diálogo, as pessoas acham que o diálogo é falar. O diálogo, ele passa pelo entendimento. Às vezes eu fico horrorizado, porque a mãe fica feliz, né, quando o filho já está falando, né? Já tem 2 anos, já está falando, fala tudo. Eu tinha que ficar feliz se ele estivesse escutando. Olha, já escuta. Entendeu? Já entende o que eu estou falando, né? Ele já está escutando, ele já escuta. Mas não, fica feliz porque está falando. E o diálogo é compreensão.
Compreensão de que todos nós somos humanos, estamos aí, caminho com as nossas angústias, nossas tristezas, nossas dificuldades todas, né? Mas eu tenho que entender o outro, eu tenho que entender o outro e o outro me entender. Isso é que é o diálogo. E aí realmente é um compromisso de amor, né? Uhum. Ainda falando sobre a campanha da fraternidade, queria abordar um pouco mais sobre essa questão da igreja pelo seguinte. Eu queria saber a opinião do senhor com relação a isso, porque eu vejo a igreja como uma instituição extremamente assim, idosa, mas naquele sentido que está assim, caducando. A igreja, ainda assim, ela tem os dogmas e muitas das coisas de coisas que foram criadas em uma época em que a mulher ela não tinha nem perto dos direitos dos homens, né? A mulher era considerada inferior nessa época. E a igreja traz até hoje rastros disso. E não só essa questão da mulher, né? A primeira coisa que eu queria perguntar é assim, algo que me frustra, porque, por exemplo, eu não vejo por que não temos hoje em dia mulheres celebrando uma missa. Né? Por que não pode ter uma padra, né? Seria uma outra forma de se falar. Mas por que as freiras... Uma madre, Padre foi foda. Mas por que assim, nós não temos isso até hoje? E qual a opinião do senhor sobre isso? Porque eu vejo isso como um retrocesso da igreja. Hoje em dia as coisas são totalmente diferentes, né? Hoje a gente tem uma igualdade muito maior entre os homens e as mulheres. Eu acho que seria muito, muito interessante para a igreja, principalmente para atrair mais fiéis, se tivéssemos uma mulher. Ele tá rindo de mim até agora. Não tô rindo não. Eu só tô aqui preocupado aqui se você pedir a Jesus para ficar grávido. Não, aí não. Não, porque é questão de natureza, né? Questão de natureza, entendeu? O sacerdócio não é privilégio. Se fosse privilégio, dê às mulheres, velho, claro. Entendeu? Mas o sacerdócio é serviço. As mulheres já têm tanto, vai dar mais serviço para elas. Os homens caem fora. Os homens embora. Mas eu tenho certeza que muitas iriam querer. É o seguinte, o sacerdócio como serviço, entendeu? Então, não impor as pessoas. Depois, o sacerdócio está fundamentado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu na cruz. Não se tem condenação de cruz de mulher nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Então, o sacrifício da cruz é que configura, entendeu, o sacerdócio. É uma dimensão assim, profunda, mas que é claro que as pessoas falam isso. Sempre quando fala do sacerdócio feminino, eu digo, olha, se é privilégio, dê. Mas se é serviço e sacrifício da cruz, não dê não. Hein? É claro que você vai falar assim comigo, mas padre, ao longo da história as mulheres foram condenadas de outro jeito, fogueira, não sei o quê. Coisa. Sim, mas de cruz não. Cruz foi Jesus. Então, é o sacrifício da cruz é que nós celebramos a Eucaristia. Entendeu? Então, não é uma simplesmente dizer assim, é privilégio, vão. Não, se for, dê às mulheres sim, eu acho que não teria razão nenhuma de não coisas. Mas como não é privilégio, como é uma configuração da cruz de Jesus, né, e não tem no histórico que mulher foi crucificada, foi condenada à crucifixão, por isso essa configuração, porque é serviço, é entrega no sentido do sacrifício da cruz. Aí por isso que fala coisa. Mas a minha posição é assim, se vê como sacerdote privilégio, passe para elas vão tudo cair fora. Mas se é serviço, sacrifício, coisa, não, deixa para os homens. Eles fazerem. Eu não ia nem tocar nesse assunto, mas o senhor também já deve várias vezes ter sido questionado sobre a questão do casamento para os padres. É claro que, né, o celibato, o próprio nome já diz, mas explica para a gente por que o padre não pode se casar. Não vou falar uma coisa aqui não, porque depois esse negócio... Fica à vontade, João. Não, depois eu falo dos bastidores. Tá. Mas é o seguinte, olha só. A Igreja Oriental, quando o padre vai ser bispo, ele não se casa. Quando ele vai ser pároco, ele se casa. Qual que é a finalidade? Está a serviço... O padre vai para outro lugar, vai outro. Só um minutinho, quando vai ser bispo, ele pode se casar?
É mesmo? Lá no Oriente, assim, quando vai ser bispo, não pode casar. Quando vai ser pároco, pode. Porque ele vai tomar conta de uma paróquia. Apenas aquele lugar, vai viver ali com a família, constituir a família ali. Mas a igreja católica, apostólica, Mas- romana, não, né? A coisa está configurada em Jesus, né? Porque Jesus não se casou, se entregou totalmente, então, assim, pede-se que o padre não se casa. No começo havia o casamento, havia uma situação, outra assim, né? E o pessoal fica mais ligado, é por causa do patrimônio. Patrimônio não, né? Mas Não é por eu causa do acho- patrimônio não, cara. Eu acho extremamente pertinente a questão do patrimônio, porque imagina só. Não, o padre casa aqui, aí ele tem. Depois ele morre, a família continua tendo direito, o filho continua tendo direito, mas aí entra um outro padre que também tem direito, que vai continuar no lugar dele. Vamos pensar, você trabalha numa empresa lá. Aí, você é casado. Aí, vamos falar coisa da empresa ou que você tem? É porque as pessoas pensam que as coisas da igreja são do padre. Talvez Talvez essa é a isso é ruim, né? diferença. Mas eu disse, olha, vamos pensar que eu trabalho num banco. Né? Trabalho no banco, eu trabalho numa empresa de vigilância lá, coisa. Tem um carro, e aí, depois que eu morro, as pessoas vão lá tomar a empresa toda? Não, mãe. Entendeu? É uma coisa que a gente nunca parou pra pensar isso aí, dessa forma. isso aí teria como fazer, não. O que é do padre, que é coisa, o que é da igreja, o patrimônio. É como se você, né, tiver uma empresa, aí a empresa é sua, né? Se casado, você morreu, então é por causa que a empresa é sua, você é proprietário da empresa. Agora, se você trabalha para a empresa, não. Mãe. Né? Interessante. Você gosta de polêmica, né? Não, Mas é legal. porque essas dúvidas, elas pairam mesmo, né? Exato. Sim, Na né? verdade, a ideia disso aqui é justamente isso: mostrar para a sociedade a parte que. Porque não é todo mundo que chega que tem. Eu nunca tive na minha vida a oportunidade de sentar e conversar com o padre da forma que eu estou tendo hoje, né? Então a ideia é informar todo mundo sobre todas as dúvidas que todo mundo tem, de fato, né? Mas quando a preocupação, não é porque a preocupação do patrimônio. Não, aí eu vejo a pessoa trabalha numa empresa ali, ela pode ter um carro. Vamos pensar, você trabalha na transportadora. Aí você tem um caminhão, você trabalha com ele todo dia. Morreu, a família vai lá falar: não, esse caminhão meu pai trabalhou com ele. Não, ele trabalhou, mas ele é da empresa. Uma coisa. Então, por isso que essa questão de patrimônio, não. Essa questão de patrimônio fica muito tranquilo, muita coisa. Né? Você pode ter um outro caminhão, esse aqui é do pai, aquele lá é da empresa. Entendi. Entendeu? Então, não é por causa disso, não. Realmente a gente tem a sensação de que o padre é 100% filiado à igreja e não como, entre aspas, um funcionário, diríamos assim, né? Eu estou falando funcionário principalmente assim no sentido patrimonial, vamos dizer, né? Não, cívico, né? Civil, entendeu? Civil, entendeu? Porque o governo ele não vai me ver como o filho da igreja, não, de modo algum, né? Ele vai me ver como cidadão, um cidadão que exerce uma função ali. Agora uma dúvida nada a ver, totalmente fora do assunto. Você já foi para Roma? Já estive em Roma, Jerusalém. Nossa, deve ser, cara, deve ser muito, muito bonito, né? E é De ver de interessante, perto. quando eu fui a Roma, eu entrei lá na Catedral de São Pedro, né? O Papa Francisco estava celebrando lá a coisa. Eu falei, olha, que sorte, né? Porque dificilmente você chega e você vai e está lá, né? É muito, muito bonito, tanto Roma, Jerusalém também, tem seus aspectos muito bonito. E como que está nessa história o Papa Emérito Bento, né? Porque ele renunciou em 2012, certo? E ele fica é uma casa de verão, e aí ele fica lá quietinho na dele. Eu lembro até que na época ele deu um discurso falando que jurava obediência e, né, reverência ao novo Papa. Na época eu não sabia que ia ser o Francisco, mas ele de fato fica lá quietinho porque é um Papa constituído, vivo, e a igreja tem dois, então, mas um é o Papa e o Bento. É uma pergunta porque pouco se fala, né, atualmente. O que nós precisamos de ficar atentos é o seguinte: quando se fala do Bento XVI, tem que falar dele até Papa. Porque ele foi prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. E ele escreveu muito. O Papa Bento ele tem muita escrita, muito mesmo, entendeu? Ele tem um arcabouço de literatura fantástico. Então as pessoas acham que ele está escrevendo agora. Não, isso aqui já existia, entendeu?
ele decidiu, né, a deixar o papado, né, mas, sobretudo, ele, quando fala Bento, o Papa Emérito, o que nós estamos precisando de saber é o seguinte: o Papa, em primeiro lugar, é o bispo de Roma. É o bispo de Roma. E como bispo, ele pode renunciar aos 75 anos. Né? Mas quando o Bento XVI ia renunciar, ele foi elevado a Papa, né? Que configura a igreja toda. Né? Mas aí ele já estava com esses... Por quê? Porque ele continua escrevendo, continua assim, com a cabeça excelente, né? E vira e mexe uma historinha que o Bento, coisa, isso aí. O Papa Francisco. O Bento, eu posso dizer que o Bento XVI é o cônigo Agostinho. O cônigo Agostinho deixei a paróquia. Mas você pode fazer meu casamento? Pergunta o pároco, fala com o Padre Elias. Você fala com o pároco, eu não sou pároco de vocês, entendeu? Então, eu acho assim, que o Bento ele conseguiu fazer isso. Não sou Papa mais. Eu sou um fiel da igreja, né, que tem essa prerrogativa de ter sido prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, que exerceu outros cargos, foi cardeal, né, mas ele tem essa consciência. Eu fico, às vezes, pensando, quando o Agostinho foi a mesma coisa. Muitas pessoas, depois que o Padre Elias assumiu, ia lá no Agostinho, você pode fazer meu casamento? Você pode fazer meu batizado? Não. Pergunta para o pároco de vocês. O padre de vocês é o Padre Elias. Então, Bento XVI é assim, o Papa agora é o Papa Francisco, não sou eu. Essa consciência é bacana. E uma pergunta, como que funciona essa questão da carreira do padre? Né? O padre é igual quando entra numa empresa como estagiário, e aí ele está lá sendo seminarista, e depois... Pensando em ser papa, é isso? Vai subindo, isso. né? Como que chega a ser papa? Primeiro tem que ser padre, depois bispo, depois não sei o quê, né? Às vezes até chegar a ser papa, ou não? Como que funciona isso? Olha, na verdade é o seguinte, o sacerdócio, ele é constituído de 3 graus. Diácono, padre e bispo. Pronto, acabou. Entendeu? Os outros títulos, eles vêm por uma questão de necessidade e exercício de uma função. No passado, as pessoas que ajudavam o bispo a administrar eram os cônegos, chamado cabido. E os conselheiros do bispo eram os monsenhores. Então, tinha os diversos monsenhores que aconselhavam o bispo e o cabido administrava. Assim. Os outros títulos são títulos de exercício de uma função. Arcebispo é porque ele está no arquidiocese. E por que arquidiocese? Porque saíram outras dioceses dali. Por exemplo, aqui a arquidiocese de Mariana, saiu a arquidiocese de Belo Horizonte, várias, Itabira, Ipatinga, aqui Juiz de Fora, São João del Rei. Então, a arquimãe, né? Então, ali está o arcebispo. Mas ele é o quê? Ele é bispo. O título é da função. Aí tem o núncio apostólico. O núncio apostólico é um título dado a um bispo que representa Roma no país, né? Aqui é o de Quatró. Como é que chama? Acho que o sobrenome é esse. Então, ele representa Roma aqui. Mas como aqui as pessoas vão representar Roma? Como que as pessoas vão representar o Brasil lá em Roma? Então, tem que ter pessoas. O núncio está representando Roma aqui no Brasil. E aqui nós temos os cardeais que representam o Brasil lá em Roma. O cardeal, então, não é um bispo mais importante? Não, ele foi a função de coisa. Ele pode ser papa, ele pode ser eleito. Aí é eleição. Não? É uma eleição que se tem. Saiu a fumaça branca, habemos papa. Habemos papa. Se não sai, não habemos papa. Habemos podcast, então. A caneca preta, né, no caso. Genial. É um pouco isso. As pessoas acham que é grau, né? Não. É serviço para a função daquilo, então tem um nome, né?
Aí a gente fica sem saber, mas por que cardeal, por que núncio, por que cônego, mas isso tudo, coisa. A gente tem que ficar isso. São 3 graus: diácono, padre e bispo. Pronto. Essas são funções. Né? Porque senão a pessoa fala assim: você vai chegar a ser bispo, você vai chegar a ser. Não, isso não depende, não. Isso não depende de coisa. Né? É alguém que indica aquele padre se é para ser bispo. Aí tem toda uma pesquisa. É igual na empresa, tem um QI que tô brincando. Brincadeira. Olha, tem o QI, porque indicou mesmo, indicou. Né? Indicou, mas não foi referendado, né? Você pode ser indicado, mas não referendado. Ah, não, todo mundo que vai ser consultado. Ah, não, isso não serve não. Isso não serve não. Isso não serve não. E aí engaveta lá a pesquisa e pronto, acabou. O senhor, como psicólogo, o senhor acha que é mais preparado, bem entre aspas, para poder atender as demandas particulares, vamos dizer assim, por exemplo, confissões, né? As pessoas chegam ali com os mais diversos problemas, as questões pessoais. O senhor, como psicólogo, se acha mais preparado ou acha que a formação como padre, estudando filosofia e a teologia, já é suficiente, novamente entre aspas, para atender bem essas pessoas? Tudo tem a ver e nada tem a ver com nada, né? Entendeu? Porque chegou uma pessoa e falou assim: ô padre, eu quero me confessar com o senhor porque eu sou psicólogo. Eu falei: não, você quer confessar comigo? Eu sou padre. Uhum. Entendeu? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. O padre ele tem tudo, vamos dizer, suficiente, né, estrutura para exercer essa função de atender a confissão. E ali vai ter, é sacramental, tem absorvição. A sessão terapêutica não, a sessão terapêutica não é sacramental, é uma sessão terapêutica. Entendeu? Tem pessoas que precisam realmente de um psicólogo e tem pessoas que precisam de um padre. Entendeu? Tem pessoas que fazem terapia há 13, 14 anos, mas nunca foi num padre para confessar, ela está precisando disso. São coisas diferentes. O psicólogo não indica, porque vai falar, não, fala com ela para um padre. Não. Entendeu? Então, são coisas diferentes as coisas. Na verdade, eu fui fazer psicologia não para o exercício da profissão de psicologia, entendeu? Mas para a compreensão do ser humano. Né? Do ser humano. Porque há um conflito comum assim, que vocês falam assim: poxa vida, o cara quebra o pau e Deus abençoa e perdoa. O outro não quebrou o pau e aí Deus não perdoou os dois. Por que disso? Né? Aí, lá na psicologia, estudando psicologia, a gente percebe isso, né? Porque, claro que não precisava de estudar psicologia para perceber, mas é o que eu consegui perceber. Deus não tá vendo o seu ato. Ele está vendo a sua vida. O importante na sua vida, não o ato que você fez. Roubou. Não, Deus está vendo lá. Desde que ele nasceu, até chegar esse roubo. Porque às vezes, se eu tivesse a mesma oportunidade daquela pessoa, eu também teria roubado. Então, o que é bacana é isso, né? Vocês aí que vocês são jovens, vocês olham, né? Olha lá no Google, né? Aí você puxa, vê aquela casa, mas quando você abre, você não vê a casa mais. Então, de Deus é assim também, né? Ele vê o todo. O importante é o todo. Não porque fez, né? Porque você fez isso, você fez isso, você fez aquilo, você fez uma coisa boa, você fez uma coisa ruim. Não. Ele conhece a nossa história. E a nossa história não é um ato. Porque se fosse um ato, aí acabava tudo. Né? Um dia lá você roubou, um dia lá você ficou bravo, sentou o pau na cabeça de alguém, matou, e aí? Né? Não, aí é importante, né? A história de cada um, na mão de Deus, faz com que ele possa viver bem e melhor. Isso é bonito. E o que coisa? Quando a gente tem vamos pensar, uma cliente que vem por uma sessão terapêutica, ela vem com uma questão. Mas tem um monte lá para trás. Né? Tem um monte lá para trás. E aí fazer a pessoa ver esse monte de coisa boa, ruim, os tropeços, coisa. Você está com o pé inchado aqui, mas porque você bateu lá, você tropeçou lá. Entendeu?
Então, é isso que é a beleza. Entendeu? E aqui é a beleza da sessão terapêutica, do acompanhamento terapêutico. E a beleza da confissão é isso, é você realmente entender que aquela pessoa realmente ela está arrependida e quer o perdão de Deus. Aí o sacramento. Duas coisas assim, que eu acho fantásticas, muito bonitas todas as duas, e no seu devido lugar, na sua devida proporção. Né? Se a gente entende, olha, eu preciso de uma sessão terapêutica, então vou fazer. Não, precisa de uma confissão. Fazer bem. Interessante. O presidente da República, ele foi eleito com um bordão que é o seguinte: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O senhor julga correto ele usar o nome de Deus assim para angariar eleitores da forma que foi? Olha, é complicado, você entendeu? Essas questões elas são muito diversas, porque é o seguinte, olha, ele fez esse bordão, foi eleito, né? Foi eleito, uma questão aí, às vezes, de fé. Mas vamos pensar esses pastores aí que ficam falando coisa aí e estão afortunados, porque o dinheiro é deles. Como é que é isso, né? Eu acho que é uma questão hoje polêmica, mas eu acho que a pessoa não deve usar o nome de Deus. É usar o nome de Deus em vão. Entendeu? Um também que não gosta muito que eu falo, mas que usou, foi Padre João. Padre João foi eleito, por que não foi eleito João Carlos Siqueira? E foi eleito Padre João. Usou a mesma coisa. Se a gente for analisar no fio do condutor, a mesma coisa. Se eu uso Padre Mário, vota em Padre Mário. Não, olha aí. Deus acima de tudo. Não tá isso não, entendeu? Eu acho que às vezes as pessoas usam essas questões, usam o nome de Deus em vão, são eleitas e depois vai falar mal um do outro, coisa, mas está todos dois errados. Né? Acho que não sei se é errado ou se é certo, mas eu acho que a gente precisa de ter outras situações que não usou essa terminologia, mas que usou também Deus, mesma coisa. Interessante. Nós já extrapolamos muitíssimo o Nossa horário. Senhora. A conversa Peço, foi rendendo. eu né? fui perguntando aqui, mas eu não vi a hora passar. Aliás, eu tô assustado aí com... Enfim. Mas eu acho que nós vamos encerrar por aqui, né, Saulinho? Dá aquele recado pra galera do Dá YouTube. aquele recado, né? Que a gente nem deu no meio da entrevista igual o combinado. papo foi fluindo, né? Mas enfim, primeiramente eu queria agradecer ao seu Padre Magno por ter... senhor padre... porque todo mundo fala sou padre, hein? Mas por ter disponibilizado esse tempo para poder conversar com a gente. Foi um papo muito saudável, muito, muito gostoso, assim, conversar. Como eu falei, poucas pessoas, né? Eu nunca tive a oportunidade na vida de conversar com um padre da forma que eu conversei hoje. Então, queria agradecer de verdade a sua presença aqui hoje. Saulinho, quer falar alguma coisa? Não, agradecer pela disponibilidade. Imediatamente, né, viu lá na agenda, o dia é tal, a hora é tal. E agradeço mesmo. Sei que a correria é grande, né? Agora conhecendo um pouco mais sobre as atividades administrativas também, né? Exatamente. E todas muito criteriosas da responsabilidade que é dirigir uma paróquia, também como auditor do Tribunal Eclesiástico, hein? Tá precisando de advogado lá, não? Mas enfim, brincadeiras à parte, muito obrigado, padre, pela disponibilidade. Deus o abençoe imensamente. Tá bom, eu que agradeço. Né? Vim aqui ser surpreso que eu não sabia bem o que era, né? Como é que é essa questão. O senhor gostou? Entendeu? Gostei, interessante. Entendeu? É importante a gente ter essas oportunidades em outros lugares, né? Porque às vezes assim, numa paróquia, numa outra coisa, numa circunstâncias, vamos dizer assim, mais eclesiástica, né? Então é interessante. A gente está aí à disposição aí se quiser também conversar mais, outros assuntos, né? Às vezes não só assuntos diretos assim da igreja, coisa coloca à disposição aí quando vocês quiserem precisar. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, né? Amém. Eu acho que é muito importante qualquer iniciativa, principalmente que chega à mídia, por causa é o mundo todo, né, que experimenta isso, seja alguém que fala, alguém que essa foi boa, aquela foi ruim, não gostei dessa resposta, não gostei daquela. Então, é claro que a gente fica sob avaliação de muitos, né? Mas que Deus abençoe esse trabalho de vocês, continue trazendo pessoas realmente que sejam abertas e disponíveis para também tratar desses assuntos diversos que às vezes nos incomoda, mas eu acho que também esclarece. Tá
Muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe. Amém. Queria agradecer ao senhor também por mais uma coisinha, que eu sou uma pessoa que eu tenho um toque dependendo de diversas situações, e eu vi que o senhor colocou o copo aqui, a entrevista inteira no laço certinho ali, ó. E eu fiquei a entrevista inteira olhando pra ele, que tava certinho. Agora, pede ele para abençoar o restinho da água e jogar na sua cabeça. Bom, é isso aí então, pessoal. Queria agradecer você que assistiu até agora. Nós somos o Let's Podcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, vai estar. Deixa eu ver ali, aqui, ó. Aqui, ó. Se inscreva. Logo. Se inscreva. Deixa o like aqui pra gente, o joinha é muito importante, isso ajuda muito. Comenta aqui embaixo quem você quer que a gente traga, beleza? Nós somos o Let's Podcast, o nosso Instagram é o Let's Podcast, o nosso Facebook é o @Let'sPodcastBR. Então eu sou o João Gustavo, com aqui o meu amigo Saulo. Muito obrigado, Pag Magno. E até a próxima. Valeu!